Olá, sejam todos bem-vindos ao Bola no Cofre, o podcast que une a paixão pelo futebol e as estratégias financeiras. Eu sou a Bruna Teixeira, estou aqui hoje com a minha amiga e sócia Priscila Pazini e a gente vai tratar sobre temas super relevantes, não é mesmo, Pri? Olá, pessoal! Hoje estamos aqui para mais um programa cheio de insights e dicas do mercado financeiro para que vocês tenham sucesso, não só dentro do campo, mas também fora dele. Vai começar o Bola no Cofre. Pri, então hoje nós vamos tratar de um tema muito relevante, né, que é a introdução à gestão de riscos. E a gente falou em outros programas sobre planejamento, incluímos também toda essa gestão, mas hoje eu gostaria muito que você trouxesse para a gente, dentro da sua visão como head dessa área, como especialista, um pouco mais a respeito dessa introdução, como que ela é construída e como que você conduz isso no seu dia a dia. Bru, a gestão de risco, ela é feita, a gente constrói a estrutura da gestão de risco dentro da plataforma do seguro de vida. Ela é feita dentro da plataforma do seguro de vida. E aí as pessoas não entendem como isso é feito, porque o conhecimento sobre o seguro de vida aqui no Brasil ele é muito raso. Então, eu vou comentar com você exatamente algumas diferenças que a gente tem, principalmente no que a gente conhece de seguro, que é o seguro de banco, aquilo que a gente ouviu e a gente aprendeu, que a gente sempre teve, e o que a gente faz hoje dentro da Tauari, dentro da XP, como estratégia. Perfeito. Então, você vai trazer para a gente um pouco mais a respeito dessa diferenciação dentro dos produtos e os tipos que tem também, pelo que eu entendi. Exatamente. Para começar, eu quero contar para vocês uma diferença muito grande que tem do seguro de banco para o seguro que a gente tem customizado, feito sob medida. O seguro de banco, ele é um seguro que a gente contrata de prateleira. Tá bom. Você vai lá e contrata e ele tem muito mais o sentido, o significado de quê? Uma moeda de troca para você conseguir aumentar o seu limite, para você conseguir o financiamento. O banco utiliza o seguro para ter um relacionamento com o cliente. Olha, você quer aumentar o seu limite? Faz um seguro, faz um pique. Não é pique que eles falam também? É um pique. Eles usam... pique. Então, você está dizendo que o banco, hoje, o banco tradicional, ele trouxe essa questão do seguro mais como uma reciprocidade para o banco do que para o cliente. Aí, por que é vantajoso isso para o banco? Não é que o banco é legal. O seguro de vida de banco ele tem algumas questões que o seguro de vida customizado ele não tem. Primeiro ponto, o seguro de banco ele não passa por uma análise de risco prévia. Você vai lá e contrata o seguro de banco, whatever, independente da sua saúde. Se amanhã ou depois você precisar utilizar esse seguro, o que vai acontecer? Vai ser feita uma análise sobre o seu quadro para entender se você tinha alguma questão. É uma análise póstuma, só depois da ocorrência que é analisado o quadro. E eles podem não pagar o seu seguro, alegando que você teve um risco no meio do caminho e você não comunicou ao banco. Uau. Existe um artigo, 768, 769 do Código Civil, que diz que qualquer agravamento de risco que você tiver depois da contratação do seguro, você precisa comunicar ao banco. Por exemplo, eu passei a ir de bicicleta elétrica para o meu escritório. Eu tenho que comunicar ao banco, porque se eu sofrer um acidente com a bicicleta elétrica, muito provavelmente não vai ser pago. São questões que a gente não sabe, por isso que é muito barato. Eu tenho uma pergunta, Pri. É uma área que eu conheço pouco, né? Porque eu tenho você para me apoiar, então eu não preciso me aprofundar muito. Sim. Mas nessa questão de ter que comunicar ao banco, né? Essa mudança de estilo de vida, porque para mim é lifestyle, na verdade. Exato. Isso pode impactar num cancelamento antecipado da pólice? Pode. O banco ele pode cancelar sua pólice. Ao contrário dos seguros que a gente trabalha, que não pode ter cancelamento por parte da seguradora, só por inadimplência. Tá? Não pode ter cancelamento de contrato. Outro ponto que também é legal a gente comentar é que o seguro de banco ele tem reenquadramento etário. Então, ele é feito para quê? No momento que a sua idade estiver avançada e você estiver mais precisando do seguro, ele não te atenda. E fique tão caro que você cancele. Acaba que o seguro é a ferramenta mais vantajosa para o banco, porque ele tem no momento que é interessante para ele. No momento que você fica velho ou tem alguma saúde, ou vai contratar, tive um câncer, ele não te aceita ou cancela. Enfim, é um produto que você não utiliza o propósito dele, que é a proteção. Tá. Você não tem a segurança de que sua família ou você vai receber vai acessar isso no momento da necessidade. Ô Pri, em relação a esse tema que você está falando, né, de idade,
que o cliente que contrata no banco dificilmente ele vai acessar o benefício desse produto. Sim. Existe hoje um limite de idade para contratação? Fala um pouco mais para a gente desse detalhe do processo, né? Porque eu acho que é importante. Exato. E conta para a gente também como que é feito a principal diferença do produto que hoje, da nossa gestão de riscos, o produto que a gente traz, contra esse tema do seguro bancário. Primeiro que o seguro do banco ele é um seguro que você pega um valor, um chute, e não necessariamente ele foi feito um cálculo que supra a necessidade da tua família. Então, quando eu vou fazer uma consultoria lá na Tauari, eu sento e entendo exatamente tudo sobre o cliente. Então, eu vou chegar para você e falar, Bruna, qual que é o seu padrão de vida? Quanto que você precisa para pagar suas contas? Qual é o valor dos estudos dos seus filhos? Qual é o valor do seu patrimônio? Qual é o valor... Eu vou perguntando exatamente tudo, como que é o seu plano de saúde, ele tem boa cobertura, você tem reserva financeira de liquidez imediata, você tem reserva para um período que você precisar se ausentar no caso de uma doença ou alguma coisa nesse sentido, eu vou fazendo um mapeamento. Tá bom. E aí eu levo para você uma solução customizada dentro dos valores que você precisa e dos produtos que eu tenho. Então, basicamente, o seguro ele tem duas vertentes, o seguro de vida e o seguro em vida. Uau. O seguro de vida é o seguro para quando você morre e deixa as questões para sua família que você precisa honrar. Que são as questões sucessórias. Questões sucessórias. Legal. E se você tem responsabilidade com alguém e você não tem patrimônio suficiente para suprir essa necessidade, você também deixa. Por exemplo, vou citar eu mesma. Eu tenho um sonho para minha filha de uma construção escolar que é agressiva, ela quer ser médica, espero que seja, estou torcendo para acontecer, mas é um sonho robusto e que vai precisar que eu tenha um capital alto para isso. Sim, é certo? Um dos cursos mais caros, né? Então, o que eu faço? Eu tenho uma apólice de seguros do valor completo dos estudos da Alice, para que, se porventura acontecer algo comigo, ela receba o valor que ela precisa para estudar. E esse projeto da educação financeira está garantido. Isso está garantido. Então, o que é bacana? Pô, eu tenho um filho. Eu estou em construção do meu patrimônio. Eu não cheguei ainda no número que eu preciso para ter a minha renda passiva, para viver tranquilamente. Então, eu preciso de ter um seguro para me apoiar. Caso aconteça alguma coisa comigo, as pessoas que dependem de mim vão ficar bem. Vão ficar garantidos. Boa. Tá? Então, esse é um ponto. Outro ponto. Poxa, eu tenho uma doença. Eu fico aí... gente, hoje em dia, não sei, parece que... Acho que eu estou ficando mais velha e, não sei, estou vendo mais, mas muita gente está ficando doente. Sim. Questões psicológicas cada vez mais. É impactante a quantidade de pessoas que sofrem de depressão, de uma série de questões. Mas vamos para uma doença, um câncer. Tive aí uma doença, um problema de saúde, não posso trabalhar. Vou ter que me ausentar. Você é autônoma, assim como eu. E aí? Como é que ficam as despesas ali do dia a dia? Porque eu vou me ausentar, mas as contas elas vão continuar chegando, né? Todos os meses. Exatamente. O primeiro passo, Bru, é o quê? Entrar na sua área, da sua reserva financeira que você está construindo, sim, resgatar esse valor, utilizar para pagar o incêndio do que eu preciso, que é mais urgente. E aí, esse tempo que a pessoa demorou para fazer essa reserva financeira contigo, vai para o chão, retrocede. Eu costumo dizer nesse momento, quando a gente acessa alguns clientes que estão passando por isso, né? Porque nem todo mundo tem essa visão da gestão financeira com a gestão de riscos, que uma tem que andar lado a lado, né? Sim. A outra. E que eles levaram anos para constituir um patrimônio robusto. Sim. 8, 10 anos. E por uma fatalidade, por algo que você não consegue prever, né, se antecipar, tiveram que acessar esse patrimônio e muitos dilapidaram a tal ponto que não conseguiram recompor essa reserva. Né? A gente tem exemplos assim, o Schumacher é um cara que tinha dinheiro, Bruna? Tinha. Foi. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, trabalhar com risco é o risco do quê? É o risco de você precisar dilapidar o seu patrimônio por questões que estão fora do seu controle. Sim. Se eu tiver um problema de desemprego, eu vou fazer qualquer coisa, eu vou trabalhar porque eu tenho saúde, eu vou para cima, você... Agora, se você estiver inválido ou se você estiver com um problema de saúde, não tem Cristo de garra, de qualquer coisa que faça você ir para o game. Exatamente. Você vai precisar desacelerar. E se você é um profissional que depende
da sua atividade laboral do dia a dia, né? Você vai fazer e garantir o seu padrão de vida da sua família de qual maneira? Fora que a gente sabe as questões de plano de saúde como são hoje no Brasil. Infelizmente, os planos de saúde que conseguem dar uma cobertura são carerésimos. Sim. E nem sempre tudo que a gente precisa ele cobre. Então, o tratamento, principalmente para doenças mais graves, ele precisa, com certeza, que mesmo que você tenha um plano de saúde, por muitas vezes colocar grana para você acessar patamares mais elevados de atendimento. Vai impactar de qualquer maneira, né, Pri? Quando a gente fala de saúde, você vai querer o melhor especialista, você vai querer o melhor hospital, o melhor tratamento, e tudo isso encarece. Exato. Né? E você trouxe um tema bem importante, né, nessa questão de olhar ali para o que você tem no início de emergente, você vai ali e resolve, só que a gente não tem garantias de quanto tempo que aquele processo de recuperação, de saúde, né, de tratamento dessa doença vai levar. Exato. E hoje em dia a gente tem muito, por conta de fatores emocionais, as pessoas tendo câncer. A gente está vivendo um período onde muitas pessoas estão tendo câncer de diversas formas, em diversos locais, né? E a gente tem visto a importância cada vez maior de uma contratação de uma ferramenta para proteger em vida também, né? Porque o cálculo que a gente faz é básico, Bru. Assim, eu pego o valor do padrão de vida e multiplico pela quantidade de meses que eu entendo que seja estatisticamente seguro para a pessoa ter uma proteção. Basicamente, um tratamento de saúde num grau mais hard, ele leva aí 2 anos. Então, eu garanto o padrão de vida dessa pessoa dentro de uma apólice de seguros, através de um capital segurado significativo para que ele tenha tranquilidade. Boa. De seguro em vida, a gente tem esse primeiro pilar, que para mim é o mais importante, é o que mais paguei sinistro até hoje, é o que mais paga. Nós temos também o DIT, que é um seguro muito legal para quem é autônomo, que se você tem algum afastamento do seu trabalho que te impeça de trabalhar, você recebe a remuneração que você entende necessária. Então, por exemplo, poxa, eu preciso de 15 mil reais para viver. Eu tive um problema de depressão, que eu não preciso ficar hospitalizada. Eu tenho um atestado que me tira do game por 30 dias. A seguradora vai lá e te cobre isso através de uma remuneração. Esse é um outro tipo de produto. Fora isso, ainda a gente tem a mais utilizada pelos atletas e profissionais que precisam do corpo. Eu sou um atleta de futebol. Eu estou andando de carro no final de semana, sofro um acidente, perco o movimento das minhas pernas. Quanto custa nas minhas pernas? Meu patrimônio já é o suficiente para, se eu não precisar trabalhar mais, render o suficiente para manter toda a minha família para o resto da vida? Uma apólice de seguros vai lá em D0, paga para você. Então, eu faço um cálculo. Seu padrão de vida é 200 mil, eu pego um valor de capital segurado que, investido na tua mão, produz uma rentabilidade mensal passiva para que ele viva com isso para sempre. E o bacana disso que você está trazendo é que existe ali uma preocupação em proteger o principal pilar financeiro, que é a pessoa que está ali trazendo dinheiro e fazendo com que esse patrimônio cresça no tempo. Sim. Ô Pri, fala uma coisa pra gente, o que compra um seguro hoje? O que compra um seguro é a saúde e a capacidade financeira de contratação. Então, assim, as seguradoras que a gente trabalha dentro do nosso portfólio, elas são seguradoras que elas têm avaliação sempre... As melhores seguradoras do Brasil, internacionais, que têm sede fora e que têm a sede aqui, que realmente dá toda a estrutura para os nossos clientes. O que compra o seguro é a saúde. E aqui no Brasil, a gente tem um comportamento muito esquisito, porque a gente toma a decisão de ter um seguro de vida quando algo acontece com a gente ou perto da gente. Sim. Quando a gente é assaltado, a gente quer um seguro. Quando a gente vê que alguém próximo a gente sofreu um problema de saúde, a gente quer seguro. Eu trabalho com isso há 10 anos. E a situação que faz as pessoas procurarem seguro é essa. Agora eu te faço uma pergunta, Bruna. Você sai sem seguro de carro da concessionária? De maneira nenhuma. Por que sai sem o seguro da tua vida? Que é o bem mais importante. Que é o bem mais importante. É verdade. Não faz muito sentido. A maneira que a gente tem de pensar com relação ao seguro, ela para mim é um pouco estranha. Porque se eu sou pilar financeiro, eu estou dentro do carro e eu sofro um acidente, e aí? O seguro do carro você vai ter outro, mas e a sua vida e o movimento das suas pernas? Isso é. E se eu sou um não médico, tem como precificar. E se eu sou um médico, eu sofro um acidente, perco o movimento de pinça, como é que eu vou operar um cirurgião? Ou então, nós que somos da comunicação, falamos muito,
a gente perde a consciência. E aí? O carro está lá, você vai ter outro. Então, a prioridade está um pouco invertida no meu ponto de vista. A gente está protegendo o bem material e a gente não está protegendo ali a estrutura que consegue conquistar tudo isso. A máquina, que produz aquilo. Então, se você tivesse uma máquina, Bru, que te produzisse todos os meses, uma máquina de dinheiro na sua casa, que você aperta o botão, sai para você 3 milhões todos os meses. Você ia pôr o seguro, não ia? Não, com certeza. Mas... Essa máquina é você. Pois é. E você não tem, entendeu? Exatamente. Então, é muito estranho para mim, como eu trabalho com isso é muito genuíno, e eu faço um trabalho muito com amor, com uma essência. Sim. Eu, às vezes, quando vou entrar no embate sobre a necessidade de seguro, eu fico até, às vezes, um pouco assustada com o comportamento das pessoas, porque, infelizmente, a necessidade de proteção do bem material, ela está muito à frente da necessidade de proteção sua e das pessoas que dependem de você. É verdade. O Pri, eu, nesse período todo, né, trabalhando nessa gestão financeira, eu entendi no tempo, e no início não era assim, vou ser muito honesta com você, eu entendi no tempo que todos os clientes eles têm que ter um olhar de gestão de riscos. Hoje, 100% dos meus clientes eles têm esse pilar já construído. Sim. Porque a gente está protegendo em vida e a gente está olhando para aquela parcela da sucessão, para aquela parcela para que a família, caso a pessoa venha faltar, porque nós não temos garantias de nada nessa vida, né? Sim. Para que os familiares eles mantenham ali o padrão de vida e consigam acessar os bens, acessar o patrimônio. Dito isso, eu quero te fazer uma pergunta. Hoje, quando ocorre um sinistro, né, conta para a gente um pouco mais desse acesso ao produto, o resgate das ferramentas resgatáveis, quais os tipos de ferramentas hoje, né, para essa gestão de riscos que você apresenta para os seus clientes? Sim. O seguro de vida ele pode ser um seguro de vida simples, sem resgate, como o seguro do carro que a gente tem, que a gente paga por quando usa, quando não quer, cancela. Ele tem essa linha, que tem a tendência de ser mais barato, só que ele é um seguro que você tem que pagar para sempre. Você tem que estar mantendo ele ali. O seguro de vida, o resgatável, ele é uma compra de patrimônio. Então, eu posso dizer o seguinte, eu tenho o mais comercializado é um seguro que a gente trabalha por 10 anos. Então, você vai e paga esse seguro por 10 anos e você, no final desses 10 anos, você tem a opção de deixar ele vitalício para a tua família para questões sucessórias. Então, o cálculo que eu costumo fazer é baseado de 15% a 20% em cima do patrimônio nessa categoria de seguro, para que a família consiga ter acesso em 10 dias ao capital segurado e a família consiga fazer o processo de sucessão dentro do tempo que precisa para não haver pagamento de multa ou qualquer tipo de questão aí que tenha dificuldade para a família acessar o patrimônio. Em 10 dias? Em 10 dias a gente consegue ter aí um pagamento de sinistro com eficiência. Então, o seguro, quando ele é resgatável, no final desse período de 10 anos, você pode resgatar todo o valor que você colocou dentro da ferramenta com o IPCA ajustado. Não é investimento seguro, gente. Seguro, ele te dá a possibilidade de resgatar o valor que você colocou dentro da moeda vigente da época. Legal. No valor da moeda vigente. Por isso que tem essa correção ali do IPCA para não depreciar no tempo o valor da pólice. Mas a grande vantagem do produto, qual é? Quando você faz um seguro dentro de uma idade ok, vamos supor, até uns 50, 60 anos, às vezes, 55, por aí, depende da seguradora, você, por exemplo, precisa de 1 milhão para questões sucessórias. Você compra 1 milhão pagando meio milhão. Você paga 50% do valor da sua necessidade. Ou seja, você está me falando que eu vou garantir a minha sucessão com 1 milhão, que eu preciso, de R$1 milhão para fazer ali todo o processo, todo o trâmite jurídico e legal, e eu vou ter um desembolso financeiro em 10 anos de R$0,5 milhão? Você vai pagar menos, quase 50%, se você fizer isso dentro da plataforma do seguro. Isso é uma alavancagem, Pri. Isso é maravilhoso. Porque, assim, ao invés de investir ali R$1 milhão numa pólice para isso, eu tenho R$0,5 milhão que me garante a sucessão e a diferença está ali investido, rentabilizando, né? Exato. Fantástico. Então, é muito legal porque essa possibilidade de você comprar um patrimônio pela metade do valor que o seguro te promete, que te entrega, ela é única. E sem pensar que
Você precisa de 1 milhão para questões sucessórias a qualquer momento. Se você for investir isso, quanto tempo vai demorar para você ter 1 milhão? Quantos aportes, né, que a gente vai precisar realizar ali, quanto tempo de gestão para acumular esse patrimônio? Eu estou dizendo que eu vou te dar 1 milhão no momento D0. que a gente contratar o seguro. Que você vai pagar ele por 10 anos, vai comprar esse 1 milhão pagando meio milhão e que, se porventura você mudar de estratégia, quer saber? Não vou deixar patrimônio para ninguém, eu vou torrar todo o meu dinheiro, eu não quero saber de mais nada, eu vou curtir minha vida, não vou deixar mais patrimônio. Você pode acessar essa ferramenta e resgatar tudo que você colocou nela com a correção de IPCA. Então, é uma ferramenta que ela é extremamente inteligente, ela é comercializada nos Estados Unidos para questões sucessórias, porque nos Estados Unidos o imposto ele é de 40%. Exatamente. É uma das alíquotas mais altas de imposto que nós temos. Todo mundo que tem patrimônio nos Estados Unidos tem ali a apólice sucessória, porque senão você deixa a dívida, não deixa patrimônio. Sim. Você tem que ter 40% do valor para liberar. Então, assim, foi feito de maneira estratégica, é utilizado de maneira estratégica, é a maneira mais barata de você resolver as questões sucessórias. E é um problema que ele vai existir, quer você queira ou não. Exato. Não tem como sair dessa. E para a gente é fantástico, né, Pri? Porque a gente tem soluções para cada tipo de situação e para todos os momentos da vida do nosso cliente. Então, isso, para mim, mostra que, além dessa gestão se tornar cada vez mais eficiente, o nosso papel enquanto profissional desse mercado é falar cada vez mais para os nossos clientes, né? E eu acho que, independente da idade, independente do patrimônio, todo mundo tem que passar por esse 360, né? Esse olhar, esse trabalho tailor-made que a gente faz, né? Sim. Porque não dá para você falar que atende o cliente com uma robustez, com uma segurança, sem olhar para esse pilar que é fundamental. Ô Pri, comenta um pouco para a gente, você comentou a respeito do seguro, do resgate, mas tem uma ferramenta que a gente conhece, a gente já ouviu muito falar sobre ela, que é uma ferramenta que foi muito utilizada por muitos anos, né, com aquele olhar de aposentadoria. Sim. E hoje a gente entendeu que, com todas as mudanças que ocorreram no mercado e toda essa sofisticação que veio, né, muito por esse olhar dos Estados Unidos e do seguro e da ferramenta sucessória, fala um pouco para a gente da Previdência. Traz para a gente esse comparativo. Muito legal você perguntar isso, Bruna, porque o que acontece? A Previdência, primeiro eu queria contextualizar para vocês que não sabem disso. Todo o patrimônio que você possui, tá? Carros, empresas, dinheiro, tudo vai para inventário, tá? As únicas 2 caixinhas que não vai para inventário é o seguro e a previdência. Por isso que a previdência também é utilizada para questões sucessórias. Só que, quando você tem uma previdência e você tem um planejamento de aposentadoria para ela, você, Bruna, você que é a mina dos investimentos. Você tem um planejamento para sua aposentadoria para você viver e se aposentar. E você tem um patrimônio lá de 10 milhões, certo? Certo. Você concorda em imóveis, em tudo mais? Todo patrimônio, não só financeiro. Esse valor que você deixou na Previdência para você viver, você vai dilapidar, você vai utilizar. Se você morrer, você tem uma previdência de 5 milhões. Se você morrer hoje, você deixa 5 milhões para a sua família. E se você morrer com 90 anos, sua previdência vai ter os mesmos 5 milhões? Como é que ela vai estar? Certo que não, porque eu vou acessar. Você vai acessar. E tem um detalhe que você trouxe aí, você deixa para a sua família. Porém, entretanto, todavia, depende. E por que depende? Porque se o investidor, no momento em que ele contratou o produto de previdência, se ele já contratou com a intenção de transformar em renda, né? Exato. E ele vem a faltar, acaba. Todo esse dinheiro que foi acumulado naquele ativo, naquele investimento através da previdência privada, vai para a seguradora. Exatamente. Então, assim, quem tem previdência, eu faço esse alerta. Você fez a previdência com qual propósito? Lá no escritório a gente atende alguns clientes, eu e meu sócio, agora recentemente, o Juliano, a gente fez um atendimento que justamente era essa situação. A pessoa tinha uma previdência legal para questões sucessórias, mas ela queria viver. Ela quer viver, ela quer curtir, ela quer viajar. Então, você fica ali restrito a curtir a sua vida na sua aposentadoria merecida para deixar aquilo para liberar o seu patrimônio, ou você pega e, de repente, contrata uma pólice de seguros,
Libera a sua previdência para você viver, para que você possa curtir a tua vida e gastar o dinheiro que você construiu para você ter sua tranquilidade financeira. Agora, aqueles que não têm a previdência e quer construir uma previdência para o seguro, qual que é a diferença? Eu preciso de 1 milhão. Você vai lá, R$500, R$1.000. Quanto tempo vai demorar para você chegar no 1 milhão? Será que você vai chegar nesse 1 milhão? Dificilmente. Como que vai ser isso? Então, qual que é a questão? O seguro vai te dar isso em D0. Você faz a contratação do seguro resgatável, você quita isso em 10 anos, você tem 1 milhão desde o momento que você assina, e no final disso, e você ainda paga metade. Não é possível. A previdência, você precisa de 1 milhão, você vai ter que pôr 1 milhão. 1 milhão, o aporte é recorrente. No seguro, você tem 1 milhão pagando metade do preço. É meio que tipo, sabe, a gente não consegue. É uma estratégia mais inteligente, mais econômica. Se a gente tem um país que tem bastante imposto, como a gente sabe que a gente é taxado, sobretaxado, de todos os lados, para todos os lados, por que não usar uma estratégia que nos traga economia? Sim, fato. Eu concordo plenamente com você. E eu até fiz essa pergunta para te trazer uma outra provocação, né? Porque eu adoro aprender cada vez mais aqui. Quando a gente fala da questão da previdência privada, a gente tem ali as alíquotas de imposto que vão incidir tanto no resgate, né, na renda, quanto o ajuste na declaração do imposto de renda. E muito investidor não sabe disso. Isso eu queria que você comentasse, porque você manja super de previdência e eu acho que isso é um ponto muito legal para você comentar com a gente sobre essa questão de impostos. Sim, perfeito. E eu acho que até fazendo esse comparativo com a questão do seguro, mesmo tendo essa alavancagem, né, financeira no D0 e o cliente está protegido desde o primeiro pagamento da pólice, e a Previdência você já trouxe aqui perfeitamente para a gente que não, porque tem a necessidade dos aportes recorrentes, quando ocorre o sinistro da pólice do seguro, ocorre alguma cobrança de IR? Conta para a gente esse detalhe, e aí eu já falo da Previdência. O seguro, o beneficiário não paga imposto. Tá. Ele recebe líquido, tá? Ele recebe o dinheiro na mão, a liquidez, não paga imposto nenhum. Quando o seguro vai para a mão do herdeiro, é sem imposto. O seguro ele só tem algum tipo de imposto se você optar pelo resgate. Quando lá termina, você quitou e você quer resgatar, foi uma opção que você tem aí essa estratégia de resgate, você paga sobre o ganho do capital, não sobre o valor, e uma tabela progressiva. Então, ele é um imposto que ele é cobrado somente pelo ganho de capital. Como o seguro não é um investimento, então a gente realmente trabalha ali com um imposto que é menos agressivo. Não, show de bola, perfeito, Pri. Porque a Previdência, ela tem, né? A Previdência, ela vai ter incidência, mesmo que no momento que o beneficiário for acessar ali o patrimônio, ele vai ter a cobrança do imposto de renda, porque é um investimento, né? Apesar de historicamente ser constituída para aposentadoria e também para esse ponto de sucessão patrimonial, ocorre a cobrança, né? Então é importante que o nosso ouvinte ele saiba que existem alíquotas diferenciadas. Essa alíquota ela pode ser de 15%, podendo chegar a 27,5%, dependendo da declaração de imposto de renda dele. É necessário fazer alguns ajustes. Ou de 35% a 10%, que é a menor alíquota que se tem hoje. Né? Então, é importante que eles entendam essa diferença, porque é o que a gente costuma falar, né, Pri? O dinheiro ele não leva desaforo. E, justamente por isso, a gente precisa encontrar o melhor custo e benefício para o nosso cliente e, principalmente, né, a melhor solução, a que seja mais eficiente. Lógico. Acho que ter um olhar mais amplo para essa questão do seguro é uma maneira inteligente de fazer realmente esse planejamento financeiro que a gente sempre vem comentando nos nossos programas, né? O seguro ele serve realmente como alicerce. Ele serve para quem está construindo patrimônio, para que ele consiga chegar no objetivo sem precisar ficar dilapidando o patrimônio para emergência. E ele serve para quem tem muito patrimônio e precisa deixar o patrimônio liberado de maneira eficiente para os herdeiros. Então, quem tem muito dinheiro precisa do seguro. Quem tem pouco precisa também. Não, perfeito. Então, assim, bem claramente. E quem tem pessoas que dependem de você precisa mais ainda. Então, se você é o pilar financeiro da tua família, se você é a máquina de fazer dinheiro da sua casa, você precisa ter um seguro
Com certeza. Sim. E a gente precisa tirar essa ideia de que o seguro do carro é fundamental e o da nossa vida é muito caro. Desmistificar isso, né? Porque Exatamente. isso eu acredito que é cultural. Exato. E a gente já está vivendo uma mudança muito, muito notória em Sim. relação ao posicionamento do investidor, né? Dificilmente, há 10 anos atrás, a gente conseguiria sentar com tantos clientes para falar de gestão de riscos como a gente faz hoje. Muito. O que trouxe isso foi a pandemia, né? Sim. A pandemia, ela trouxe um chacoalhão para a gente, porque nós brasileiros, como nós vivemos num país tropical, cheio de felicidade, todo mundo pulando, ninguém fica doente, ninguém né? fica doente, não tem terremoto, não tem guerra, não tem vulcão, não tem nada. Então tá todo mundo achando ali que nada vai acontecer. E a gente tem um viés de que a gente tem controle sobre tudo. Exato. E a gente não tem controle absolutamente de nada, né, Peri? Por que os Estados Unidos é bem consciente com isso, né? Os Estados Unidos, ele estando em guerra ou não, ele precisa se posicionar diante de uma guerra. Ele é acionado. Os Estados Unidos, ele tem uma série de variações climáticas. As pessoas, elas possuem um medo de coisas que estão fora do controle. O Brasil, ele foi acometido agora com a pandemia desse chacoalhão e falar: ei, galera, vocês estão aqui junto com todo mundo. Está todo mundo nisso. Então, depois da pandemia, veio uma nova realidade para a área de seguros. Porque realmente as pessoas começaram a ver que, peraí, a gente está muito acostumado com certas situações de violência no nosso país, uma série de coisas, mas com questões que estão num plano maior, foi um grande problema para a gente a pandemia. Muita gente faleceu sem um planejamento sucessório, o dinheiro ficou preso em casas de investimentos até hoje. Muitas pessoas precisou acionar o seguro porque teve que ficar sem conseguir trabalhar. Muitas pessoas dependeram disso. Então, assim, foi um momento muito crucial. E o que eu falo é que eu mergulho muito das seguradoras que eu trabalho. Porque todas as seguradoras que eu trabalho pagaram sinistro de maneira corretíssima. Porque você sabe que seguradora não tem a obrigação de pagar sinistro sobre pandemia. Caos, guerra, etc. e tal. Todas elas tiraram uma cláusula e pagaram. Então, mergulho muito. O que foi formidável, porque eu lembro que em alguns bancos, e na época eu trabalhava ainda em banco, na época da pandemia, eles não queriam pagar. E aí, como algumas seguradoras, né, que provavelmente é uma das que você trabalha, elas derrubaram essa cláusula judicialmente, aí os bancos tiveram que olhar para isso também. Exato. Ô, Pri, mas a gente está caminhando aqui para esse fechamento, para o final do nosso podcast, desse episódio, e eu quero te fazer uma provocação. Você já falou bastante aqui, eu já sei a resposta, pelo menos eu acredito que eu saiba a resposta. Tô vendo, tô só pensando o que vem. Mas eu quero que você faça para a gente aqui um fechamento de por que seguro e não previdência. De forma geral, para que fique bem claro para o nosso ouvinte, né, que assim... Faça isso pra gente. Vamos lá. Seguro e previdência. Eu acredito que tem que ter os dois. Tá. Eu não acredito em um e em outro. Boa. Eu acredito que ambos são produtos incríveis que têm necessidade. Para quem está construindo um planejamento sucessório, para quem está em construção, eu acredito que o seguro seja mais eficiente, porque você não precisa esperar o tempo de acúmulo. E não está nas nossas mãos a nossa data de partida. A gente não sabe se a gente vai ter tempo para alcançar o objetivo financeiro para deixar a nossa família tranquila. Para quem está começando isso no D0, o seguro é mais eficiente. Tá bom. Tá? Sem dúvida nenhuma. Para quem já tem uma previdência muito bem elaborada, avaliar se o valor dela é o suficiente para manter o seu padrão de vida e para questões sucessórias, no longo prazo. No longo prazo. Passar por uma consultoria com você e comigo. Fechado. Para que a gente consiga dar esse direcionamento correto. Não, excelente, Pri. É isso. Quero te agradecer, porque foi um conteúdo muito rico. Obrigada. Eu aprendi muitas coisas que eu não sabia a respeito do tema. E é um tema que a gente trata com tanta propriedade, ouvindo você falar, vendo a paixão que você tem, os seus olhos brilham, é diferente. Parabéns por isso, Pri. Obrigada. E eu quero agradecer, né, a todos os ouvintes que participaram aqui com a gente, que estão assistindo o podcast, agradecer ao nosso time, né, os nossos patrocinadores, a DJ Sports, a Tauari, que estão conosco aqui. Agradecer a Pri por mais Obrigada a você. Um dia aqui juntas, compartilhando de tanto conhecimento com todo mundo. E pedir para que vocês assistam e sigam aí o canal Meu Peixão
E contem com a gente aí para mais uma explanação de temas e pontos que a gente pode agregar na vida de vocês. Obrigada, pessoal. E é isso, gente. Até o próximo programa. Obrigada, Bru. Foi muito legal.